Será que a gastronomia açoriana é motivo da atração turística? Será que temos um prato típico nos Açores que pode mover as pessoas à nossa visita? Será que essas perguntas vão ser respondidas hoje? Muito bem, hoje Carlos Melo Bento convidou António Cavaco. Quem fala de gastronomia nos Açores fala, obviamente, de António Cavaco. Obrigado por ter vindo. Afinal, qual é o prato mais importante, o prato açoriano mais importante? Antes de mais, quem fala de gastronomia fala de António Cavaco. Não é de António Cavaco, fala é de Cavaco. Agora, Cavaco que ainda não chegou a Lagosta, não sei se há de chegar algum dia. De facto, esse é um dos pratos mais emblemáticos para um determinado patamar, para quem aprecia marisco, por exemplo, o cavaco, as cracas, as lapas e outros produtos do mar, o peixe, o nosso peixe, invejável em todos os cantos. Sempre fresco. Sempre fresco e a saltar vivo ainda no prato, quase como um sushi japonês. Fazem de facto a diferença nessa área. Quanto aos outros pratos, pois nós temos imensos, não é? Mas assim algum? Falou no destino gastronómico como turismo, não é? E de facto o que mais caracteriza esse destino gastronómico é o cozido das Furnas, em São Miguel, como é óbvio. Noutras áreas, por exemplo, se formos à Terceira, será a Alcatra. Digamos que há aqui uma identidade por cada ilha que pode mover um determinado turismo gastronómico. Embora, para o turismo gastronómico, e do meu ponto de vista, e segundo outros autores, concorre não só o visitante externo, como o interno em promover autonomamente, portanto, a sua gastronomia. E nós aqui ainda temos um déficit, um pequeno déficit, porque ainda não acreditamos muito nesse produto gastronomia que nós temos e vendemos. Acreditam mais os visitantes do exterior do que nós mesmos, embora isto não seja um pano muito geral. Muito bem, deixa-me passar a bola, Carlos Melo Bento. Muito obrigado, António Cavaco, por ter aceito o nosso convite, com muita honra este duelo de ideias. Quem é António Cavaco? Quem é que nasceu? O que é que veio, o que é que aparece nos Açores? Conte-me lá isso, se lembra? Às vezes as ilhas fazem esquecer, às vezes, muita coisa. As ilhas fazem esquecer por uma questão de identidade. Eu costumo dizer, isto tem acontecido comigo muito, e principalmente em relação aos Açores, porque nós poderemos andar, o princípio da humanidade foi o nomadismo. E, de alguma forma, todos nós somos nómadas, nem que seja pontualmente. E, de facto, quando cheguei aos Açores, uma das coisas que me encantou e que me disse na alma foi: aqui está o princípio das coisas. Portanto, era como se fosse uma identidade. Mas de onde é que veio? Que nós andássemos todos. De onde é que veio? Antes de chegar à ilha, de onde é que veio? Mas é isso que eu lhe quero explicar. Eu sei, já percebi, mas de onde é que veio? Qual é a sua origem? A minha origem é uma origem sul-americana. Mas Cavaco é um nome algarvio? É um nome algarvio, pela via paterna. Pela minha via materna é sul-americana, Uruguai... Mas nasceu na América do Sul? Não, nasci no Alentejo. Por via da minha mãe, sítio do Alentejo? É Santo Aleixo da Restauração. Isso fica em que concelho? Curiosamente, da Restauração, mas que não tem nada a ver com a Restauração, com a Independência. Nasci no concelho de Moura. Moura, muito bem. E a sua família é dali, daquela zona? É, toda dali. E porquê é que fala na América do Sul? Excepto os meus ancestrais do lado da minha mãe, do lado materno. Mas são descendentes do Uruguai, que vieram para a Espanha com os descobrimentos espanhóis, com a expansão espanhola, que eram os chamorros. Sim. E que se fixaram em Espanha, Andaluzia principalmente, e depois cresceram e depois transitaram, Alentejo, não? Porque, repare, temos barrancos exatamente ali na fronteira. Diga uma coisa, então, nasce ali e estuda onde? A sua escola primária? Nasci ali e vim com os meus pais para Almada, quando tinha muito novo. 4 anos, sim, sensivelmente, lembro-me vai para a escola de Almada. Inicio a minha escola primária em Almada, até à 3ª classe.
Depois voltei para Moura, para a casa dos meus avós, se a memória não me falha, e acabei a terceira classe em Moura. E acabei por voltar para a Alverca do Ribatejo, próximo de Lisboa, já com 10 anos, para acabar a quarta classe e aí depois evoluir os meus estudos na Escola Industrial de Vila Franca de Xira. E depois mais tarde em Almada. E porquê Vila Franca de Xira? O seu pai foi sempre mudando de sítio de trabalho? Ou... Não, porque naquela altura a Alverca não tinha escola industrial. Vocês tiveram mesmo que ir para... E eu tinha que me deslocar todos os dias de comboio. E qual foi a área da Escola Industrial? Comércio ou indústria? Eletromecânica. Eletromecânica. Foi aí que comecei, depois abandonei. E voltei para a Almada já quando era autónomo, já tinha 16 anos, e aí me fixei, porque era a terra do meu coração, portanto vivi lá desde miúdo, tinha lá familiares, e aí depois entrei na Emílio Navarro, para fazer mecânica, Escola Industrial Emílio Navarro. E daí é que vim para os Açores. Portanto, porquê? Diretamente. Porque eu nessa altura trabalhava no Instituto de Soldadura. E o Instituto de Soldadura veio aos Açores fazer um levantamento sobre a área industrial. O Instituto era também em Lisboa. Em Lisboa. Era em Lisboa, eu trabalhava em Lisboa, portanto. Já especializado. Já especializado na área. E chegou a fazer serviço militar ou já não se fazia no seu tempo? Fiz serviço militar, fiz 29 meses e meio de tropa ainda. E fiz serviço militar, depois de andar por uma série de unidades, acabei por fazer os últimos 22 meses na Figueira da Foz, no SICA 2. Portanto, nunca foi para a África? Não. Cheguei a estar mobilizado para a Ilha das Galinhas, para a Guiné. Para a Guiné. Ainda durante a guerra, não? Ainda durante a guerra, mas acabei por não ir porque aconteceu o 25 de Abril e, então vem para os Açores depois de 25 de Abril? Vim para os Açores depois de 25 de Abril. Vim para os Açores em 80. Portanto, e fixa-se em São Miguel nessa altura? E fixei-me em São Miguel, aliás fiquei sempre em São Miguel. E faz o que em São Miguel nessa altura? Em São Miguel, na continuidade daquilo que tinha vindo fazer, que era o levantamento do estado da formação profissional nos Açores, fiquei ligado à Secretaria do Trabalho, então Secretaria do Trabalho, e a uma série de empresas, portanto privadas, e ligado ao centro de formação, que era Centro de Formação das Capelas. Das Capelas. Nós chamávamos das Capelas, mas era dos Açores. Sim, e é lá professor? E fui lá que fui monitor. Monitor. Depois acompanhei o tecido... O que é isso de monitor? O que é isso de monitor? É um formador. É um formador? É um formador. Não dá aulas teóricas, é só prática? Não, dá teoria e prática. Era um modelo interessante, porque era um modelo experimental, cujos dossiês devem andar ainda na Avenida da República, que se abandonou antes do 25 de Abril e que se vê recuperar agora, depois do 25 de Abril, embora não nos mesmos moldes, que é a aprendizagem. Muito bem. Portanto, e depois, mantém-se na escola? Mantive-me na escola, embora depois tenha passado... Mas já veio casado do continente? Ou casa cá? Não, eu vim casado do continente, depois há uma série não interessa, não é? de acontecimentos e acabei por casar cá. Portanto, casar cá com uma rapariga genuinamente micalense. Foi nessa altura que obteve o passaporte verdadeiro de São Miguel e Açores. Sim, e a chancela quando nasceu o meu primeiro filho açoriano. Claro, isso aí está arrumado. Agora diga-me uma coisa, quando é que começa a dedicar-se à gastronomia? Já era, digamos, um cozinheiro? Vamos ver. Já se dedicava à cozinha ou não? Toda a minha vida foi dedicada à cozinha. Porquê? Não era costume? Não sei que idade é que tem, desculpe perguntar-lhe. 62. Pois, a sua geração, a mulher ainda trabalha muito na cozinha. Sim, mas a mulher trabalha muito na cozinha porque é exatamente a minha geração. Não sei se poderia dizer a nossa. Eu sou mais velho de 10 anos, não é? Pois, mas 10 anos. Mas era a geração da emancipação. Sim, começa a emancipação da mulher. E a emancipação começa onde? Começa nos lares universitários, começa nos lares que os trabalhadores jovens e estudantes conseguem, portanto, autonomizar, e aí é obrigatório começarmos a... Pelo menos o beabá da cozinha. Mas aprende com a sua mãe ou aprende com outras pessoas? Aprendo com a minha avó, sobretudo, mas sobretudo com o meu pai. O meu pai... Já era um o meu pai era gastrónomo. Era um excelente cozinheiro.
um excelente cozinheiro e um ótimo enólogo, embora bebesse mais do que avaliasse. do que avaliasse. Deus o tenha em descanso, num bom lugar, mas era um ótimo enólogo. Aprende com o pai, aprende com a avó paterna ou avó materna? A avó materna, a minha avó materna. Essa é que lhe dá as primeiras letras na cozinha, não é? De facto. E as torradas. E depois o seu pai era um bom cozinheiro? Era um ótimo cozinheiro. Sobretudo para fazer tipo inovação. E cá na ilha, o que é que lhe deu para começar a exibir-se, digamos assim, na gastronomia? Bom, podia ter guardado isso para si, não é? Mas não guardou, resolveu distribuir isso toda a gente. Era de alguma forma um comportamento egocêntrico, quer dizer, se eu guardasse só para mim, o Sr. Doutor nunca teria a oportunidade, se calhar, de provar uma iguaria qualquer, não é? Mas porquê é que resolve intensificar essa sua atividade assim tanto, não é? Conheceu alguém que desencadeasse isso? Não, porque quando eu estava no Instituto e que depois tentei fazer o acesso à universidade, vivia numa república onde 3 ou 4 indivíduos, nós éramos 16. Isso é em Vila Franca de Xira? Não, em Almada. Éramos 16. Chamava-se o Lar Dobra Filhos, porque saíam uns e entravam outros, mas havia um núcleo duro. E esse núcleo duro era tudo ótimos cozinheiros. Algarvios, do Algarve, do Minho, da Serra da Estrela, da Zona das Beiras, Centro e do Alentejo. E então concorríamos às vezes uns com os outros a fazer petiscos. E curiosamente, 2 desses moços que depois saíram da República montaram restaurantes. Um em Cacilhas e outro em Corroios. Um era algarvio, penso que ainda terá o restaurante hoje, e o outro acabou por vender o restaurante e emigrou. Emigrou, depois nunca mais soube dele. Mas você vem para cá e começa logo a fazer cozinha? Não, é que antes de vir para cá, eu ligo-me ao Instituto do Emprego e Formação Profissional, e porque sempre toda a minha vida estive ligado ao Instituto do Emprego, e curiosamente liguei-me à área de formação alimentar, com os centros de panificação e o Centro de Formação do Setor Alimentar que funcionava na Pontinha, em Lisboa, cujo diretor era um dinamizador da gastronomia e, portanto, da cozinha em geral. Mas isso ainda estava você no continente, não é? Ainda estava no continente. E quando venho para os Açores, uma das áreas em que se tenta também fazer o levantamento, e houve muita gente envolvida nisso, portanto, foi a área do turismo e da hotelaria, nomeadamente com a restauração, que era uma lástima, nessa altura, quer nos horários, quer até no serviço, em tudo, mas comia-se bem. Sim. Era preciso escolher, comia-se bem, não se comia mal. Como é todo o lado, não é? Como é todo o lado, quem sabe escolher acaba acabava sempre por comer bem. E curiosamente essa área foi sempre, digamos, uma área dourada, e acabámos por montar, e acabei por dar o contributo a montar no Centro de Formação Profissional dos Açores a Escola de Hotelaria, que era uma unidade hoteleira, uma unidade de Estamos falando ainda nas Capelas. Ainda nas Capelas. E, portanto, e aí continua sempre a minha ligação. Digamos, eu depois passo para a área técnica, sou técnico de formação profissional e passo para a direção, mas sempre com aquela menina nos braços, que era... Chegou a frequentar a universidade e a formar-se ou não? Formei-me em História e Ciências Sociais. Aqui na nossa universidade? Na Universidade dos Açores, depois pedi transferência, pedi equivalências e acabei por fazer um exame que me faltava para entrar nas áreas de humanísticas, porque eu era de mecânica, portanto, e tinha feito antes disso os chamados cursos, o agente técnico de engenharia, cursos na médios, Babcock e Wilcox, em Inglaterra, com tubagens de operação. E na universidade, qual é o professor que lhe toca mais? Tenho vários, lembro-me muitíssimo bem do professor Carmo. Lembra-se? Muito bem. O professor Carmo era um homem extraordinário. Portanto, esse é que me deixou marca Sim, mais intensa. O Avelino Menezes também, o Avelino Menezes noutra perspectiva, noutra área.
Era um professor, um catedrático extraordinário, aliás está à vista, não é? Os outros, penso que foram a Fátima Sequeira Dias. Sim, coitadinha, que já Deus tem. Exato, a Fátima que era uma mulher extraordinária. Extraordinária, também. Foram os três professores e a Susana Goulart também, portanto, na área da história. Foram 4 professores. Mas depois resolve fazer um programa de televisão com o Emanuel Carreiro. Resolve fazer um programa de televisão. Como é que conhece o Emanuel Carreiro? Ele era locutor da televisão, não é? O Emanuel Carreiro sabe que é uma figura incontornável, não é? Pelo menos da comunicação. E conheço o Emanuel quando ele uma vez foi às Capelas, foi fazer uma reportagem qualquer. Uma reportagem e me entrevistou. E a partir daí contatámos e ficámos a relacionar-nos e temos progredido, digamos, que é uma relação que tem evoluído ao longo dos tempos. E depois resolveram fazer um programa que tem sido um sucesso manifesto em todo o mundo, não é? Sim. Têm corrido as ilhas, têm corrido a diáspora. E o outro dia fui testemunha, um amigo meu, filho de um antigo cliente, infelizmente já falecido, que o cumprimentou porque o tinha visto na Califórnia. Portanto, é porque o seu programa é visto com carinho por esse lado. Tem sido visto. Aliás, basta nós sentirmos o que está na diáspora, o que é a saudade, o que é a necessidade até. E a sua culinária hoje tem um toque açoriano ou é o seu toque pessoal, adaptando os vários pratos, digamos, à sua arte, ou o contrário? Eminentemente açoriano. Só que com um tratamento às vezes muito pessoal, aquilo que na gíria a gente chama de autor, mas que não é de autoria nenhuma, é apenas um tratamento diferenciado que se dá ao peixe, na apresentação, ou na carne, ou na cozedura, enfim, são pequenas variantes, não é? Pequenas variantes. Já respondeu aqui ao nosso diretor Marco Borges sobre os pratos açorianos, mas eu queria-lhe fazer uma pergunta talvez chata, não é? Quem é que nos Açores, de toda a gente que contactou, faz melhor cozida à portuguesa? Isso é uma pergunta difícil a esta hora. Mas já conhecer tantos, não é? Mas melhor cozida... Acha que são os micalenses, ou são os terceirenses, ou são os faialenses? Quem é que faz melhor cozida à portuguesa? O melhor cozido, em termos... Repare, se formos para cada ilha tem um cozido. Claro. E para si qual é o melhor? A pergunta é essa. O melhor cozido que eu talvez tenha comido terá sido, tenho algumas dúvidas, entre Santa Maria e São Jorge. E a pessoa, quem é a pessoa que distingue nesse aspecto? Algum cozinheiro em concreto que possa dizer? Particulares, gente particular. Em São Jorge, o Francisco Almada, por exemplo. Muito bem. Dos irmãos Almada, que é uma pessoa extraordinária, que tem um savoir para a cozinha incrível, para além de plantar as suas próprias novidades. E emblematicamente tratar muitíssimo bem. E em Santa Maria também uma rapariga que eu não me lembro o nome, que ela já trabalhou no hotel, do primeiro hotel do aeroporto, do Terra Nostra. Sim, realmente tinha uma cozinha muito boa. E que é que é mesmo mariense, não é? E que é mesmo mariense. Portanto, o senhor condena à morte o cozido das Furnas, porque não há ninguém que cozinhe aquilo como deve ser, não? Não. Cozido das Furnas não condenam à morte. Então, falámos cozida à portuguesa, não é? Eu vou-lhe contar uma história. Nós éramos muito amigos, o meu sogro mais amigo ainda, eu era amigo das filhas de um aristocrata de São Miguel. Sim. Enfim, uma pessoa da velha aristocracia micalense, rico, com mesa farta, porque a riqueza aqui traduzia-se sempre na mesa farta, não é? Os ricos, ser rico era sinónimo de ter uma mesa farta. E um dia convidaram-me para as Furnas, eu ainda namorava a minha mulher, e portanto há mais de 50 anos, faz 50 anos de casados este ano, e ele serviu cozido nas Furnas. Eu nunca tinha visto tanto cozido ao mesmo tempo. A família do meu sogro era muito grande, a dele também não era pequenina, mas aquilo foi tanto que ele pôs na mesa que eu perdi a fome. E lembrava-me do requinte que a minha mãe fazia no cozido à portuguesa, numa travessa branca de louça impecável, aquilo sempre com os desenhos, não tinha nada a ver com aquela, sei lá, a comida seria saborosa, não é? Mas a verdade é que esteticamente não abriu o apetite.
É a ideia que tem do cozido à portuguesa micalense, farto e bruto, ou há algum... Na generalidade as pessoas preocupam-se com isso, em ser farto e bruto, e isso descaracteriza um bocado e empobrece-o. Agora, quem o faz com algum cuidado e com... Mas há quem o faça em São Miguel? Sim, há. Eu cito-lhe, por exemplo, o Paulo Mota, o chefe do Marina, do Açores Marina. Sim, mas são cozinheiros profissionais, não é? Exato. E dentro dos amadores? Porque esse Almada e essa Senhora de Santa Maria são amadores. São amadores. Dentro dos amadores há um vasto leque de pessoas que o faz com algum rigor. E o cozido das Furnas, para si, tem algum segredo a que tenha acrescentado alguma coisa? Ou a técnica que eles usam para fazer o cozido à portuguesa é boa, é o suficiente? No seu entendimento, claro. Vamos lá ver, é uma variante. Por exemplo, não tem nabo, que a maior parte dos cozidos à portuguesa tem, que, por exemplo, nas Flores tem, que em São Jorge tem, que em Santa Maria tem. E na minha casa também. Mas em São Miguel, na generalidade, e na minha também tem. E cenoura e outras coisas, portanto, que lhe pomos. Mas repare, essa variante é uma variante do lugar. O cozido é perfeitamente aceitável. O que não é aceitável é, às vezes, a qualidade da carne e dos enchidos que lá se põe, que lhe tira alguma riqueza. E algumas peças de porco que deveria ter e que não tem. E o que é que aconselharia na escolha da carne e que peças de porco é que o micalense devia pôr aí? Já agora vamos transformar isto numa escola de culinária, não? Por exemplo, as peças de porco que normalmente se põem no cozido são a entremeada, o toicinho de fumo, a orelha, o chispe e o entrecosto. Eu a orelha, abdicava... Esqueça, porque o micalense não gosta de orelha de porco. Não vale a pena. Mas o micalense não está a cozinhar só para ele. Claro, não é está evidente. A cozinhar para quem nos visita. E quem nos visita reclama a maior parte das vezes onde é que está o chispe, onde é que está a orelha de porco. Não está. Ora, aqui está... É a diferença, é a nossa diferença. Aquilo que há um bocado dizíamos, que a nossa cozinha teria que se abrir para quem nos visita e não ficar fechada de uma forma redutora só para nós. Claro que isso interessa para nós, não é? Mas nós não comemos e nós queremos dinamizar o turismo. Se queremos dinamizar o turismo, temos que fazer... Sim, mas eles vão vir cá comer diferente, não é? Isso aí eu não concordo com isso. E o sabor em si, aquilo que atrai o comilão, digamos assim, do turista, que nas férias não faz dietas, não é? E, portanto, o sabor do cozido, já falou aí nos requintes e no saber do Almada de São Jorge e na Pequena de Santa Maria. Nós podemos ter duas posturas: cozinhar para casa e cozinhar para quem nos visita. Essa será uma aposta decisivamente a ganhar. Quanto ao sabor, também há duas questões que eu tenho presenciado ao longo dos tempos, principalmente nos visitantes. É quem gosta e repete e continuará a repetir, e quem come uma vez e diz isto para mim... Eu vou-lhe fazer, Dr. António Cavaco, vou-lhe fazer a última pergunta. O prato da terceira, portanto a alcatra, são os terceirenses os únicos que a sabem fazer bem, ou também como o cozido varia de ilha para ilha? É óbvio que varia de ilha para ilha, e é óbvio que às vezes há coisas que nós dizemos que só sabem bem no próprio lugar. Por exemplo, voltemos ao cozido das Furnas. Em Lisboa fazem cozido das Furnas. O nosso amigo Alfredo, no restaurante Espaço Açores, que é um homem do campo e que aprendeu a fazer cozido das Furnas nas Furnas, teve um ótimo restaurante no Faial, um dos melhores restaurantes do Faial na década de 90, e tão bom, que não tinha clientes, teve que fechar e ir-se embora. E agora tem um ótimo restaurante em Lisboa, na Ajuda, e resolveu criar um sistema de caldeira, portanto, com uns vapores e umas coisas, e ao domingo, é uma aldrabice que funciona, e ao domingo faz nessa caldeira artesanal cozido das Furnas, e que ele diz... Mete-lhe um bocadinho de enxofre e tal. Que ele diz que não se deve fazer, porque isso é que afasta muitas vezes aquele visitante que come uma vez e diz que não come mais. Não. Porque nas Furnas houve em tempos, eu digo isto com alguma propriedade porque assisti, alguns
indivíduos da restauração que faziam isso, iam rapar o enxofre das caldeiras e que fumegava ali com o pó amarelo e com alguma água fervida, punha lá, porque uma panela não dava para 50 e às vezes apareciam 100 e toda a gente comia cozido das furnas. E isso matou um pouco o cozido das furnas. Também a preparação quando... Então como é que se afasta o enxofre? O pó com um tacho bem fechado, por exemplo. Isto o cozido do cozido enterrado. Exato, o enterrado. Porque se Mas voltemos à alcatra. Voltemos à alcatra. E a alcatra, não sendo comida no lugar, mas sendo feita com os mesmos ingredientes e respeitando as regras, eu penso que ela será tão boa como a terceirense. Sabe que a alcatra tem um substrato que é a alcatra feita com os chamados matracoses, o molho de matracoses, ou seja, uma pré-alcatra feita num alguidar mais pequeno ou num alguidar igual, só com mão de vaca e com gordura, para criar aquele molho que depois vai enriquecer a alcatra de facto. Portanto, este é que foi o princípio da alcatra. Mas isso é uma invenção terceirense, não é? Não, esta foi a criação da alcatra terceirense. Agora, a alcatra tem as raízes da chanfana. É provável, da zona das Beiras, houve povoamento. Claro. Também há um prato na Holanda que é em tudo parecido e faz também de várias formas, de coelho, de legumes, de carne, de peixe, de bacalhau, de tudo, e um tanto parecido também até no caçoilho, em termos do alguidar, com a terceira. Portanto, há aqui uma tramitação e tudo do século XVI, portanto, estamos a falar da mesma altura. Agora, não me faça mais perguntas dessas, porque eu estou a salivar. Doutor, muito obrigado pela sua gentileza. Muito bem, Costa Algo. Vamos ao livro. Vamos ao livro. É um livro que eu vou lançar amanhã. É do Ruben Pacheco Correia, um rapaz muito novo, que é tudo política, está a acabar o secundário. O Ruben Pacheco resolveu fazer este livro, Deixa-me Amar-te. Bem, é digamos, um romance de um adolescente e, portanto, especialista em paixões e amor, não é? E que engendra um enredo muito interessante de um rapaz e de uma rapariga, e o romance gira à volta deles sistematicamente até ter um fim inesperado que o leitor vai ter que ler de princípio ao fim, porque lê-se muito bem. É um rapaz que tem uma cultura acima da média, tem uma capacidade de organizar o romance, porque eu já tentei fazer um romance e não consigo, e tenho, enfim, alguma capacidade de escrever, mas o romance é muito difícil. E ele, curiosamente, consegue fazer aqui um enredo interessante de um casal, um homem e de uma mulher, e que, enfim, que se segue com muita curiosidade e até com algum interesse e prazer. Aconselho-vos a leitura deste livro. Bom, terminamos então este programa com água na boca, e nunca se esqueça, coloque nabo no seu cozido. Para a semana voltamos com mais uma edição do seu Duelo de Ideias. Até lá.